Bom, vamos lá. História do Brasil para quinto ano do ensino fundamental 1. E um assunto tão extenso, esse vai acontecer a divisão em dois vídeos. A gente vai falar de Era Vargas e de República Populista. Era Vargas, de 1930 a 1945, e República Populista, de 1946 a 1964, quando acontece o golpe militar. Inclusive, o Vargas retorna na República Populista à presidência do país de novo. O Vargas como uma figura emblemática, o pai dos pobres, a mãe dos ricos. E a partir daí, a gente começa analisando o ano de 1929, onde no Brasil acontecia uma inconstância política, né? Uma incompatibilidade de ideias, onde Minas e São Paulo, que governavam até aquele período, entre aspas, em harmonia, pois a República do Café com Leite sempre foi marcada por tentativas de sobreposição de poder entre Minas e São Paulo. Em 1929, as coisas começavam a ficar mais tensas. Lá fora, os Estados Unidos haviam parado a compra do café brasileiro, que entrou em crise, e, consequentemente, a economia do país não ia nada bem. O Washington Luiz, presidente do Brasil naquele contexto, que deveria, segundo o acordo entre Minas e São Paulo, indicar um político mineiro, o Antônio Carlos de Andrada, indica outro paulista, o Júlio Prestes. E essa indicação do Washington Luiz, Júlio Prestes, no lugar do Antônio Carlos de Andrada, significou um rompimento da política do café com leite. Minas Gerais vai se sentir desprestigiada e vai romper esse laço, esse acordo, político com São Paulo. Minas vai se unir a Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando então a Aliança Liberal. Então, olha só o panorama. São Paulo indicando Júlio Prestes à presidência, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba indicando o Antônio Carlos de Andrada do outro lado. Só que ninguém contava com a participação de um famoso político sulista, o Getúlio Vargas. O Antônio Carlos de Andrada abre mão da sua candidatura e o Vargas sai como candidato da Aliança Liberal. Olha o panorama de novo. São Paulo concorrendo às eleições com Júlio Prestes e Aliança Liberal, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba com o Getúlio Vargas. O que já era de se esperar, pela primeira vez, poderia existir a possibilidade de São Paulo perder uma eleição, por isso o nome Aliança Liberal, essa ideia de liberdade nas urnas para novos tempos se erguerem na política brasileira. O Vargas com uma proposta muito interessante, falando de voto feminino, falando de nova Constituição, tinha, sim, grande apelo dentro das camadas políticas. Porém, o Júlio Prestes vence, e vence justamente por todo o contexto que a gente já sabe. Voto de cabresto, voto fantasma, manipulação das eleições favoráveis a São Paulo. Assim, Vargas, ele não só incita, como coordena e lidera um movimento revolucionário. Já que não foi possível nas urnas, a gente parte para a Revolução. E a Revolução de 1930 fica muito evidente a atuação da Aliança Liberal, que deu suporte ao Vargas para que, através de um golpe militar, ganhando o apoio dos militares, pudesse tirar o Washington Luiz do cargo e impedir a posse do Júlio Prestes. Vargas entra então no poder em 1930 através da chamada Revolução de 1930, com apoio desse grupo político, a Aliança Liberal. Os primeiros anos do governo Vargas, da era Vargas, foram anos conturbados. Politicamente, o Vargas precisou modificar a Constituição na ideia de substituição de leis. Ele retira o voto de cabresto, coloca o voto secreto em prática. Ele esboça as leis trabalhistas, começa a regulação das possíveis jornadas de trabalho, salário, descanso remunerado para os trabalhadores, e lá na sua segunda passagem, lá em 1951, ele vai, através da CLT, consolidar as leis trabalhistas. Então, o Vargas, na política, faz um modelo de substituição de leis nessa primeira passagem. Em relação à economia, o Vargas mantém a política de compra de excedentes do café.
O que não se vendeu, o governo comprava para garantir o lucro da elite, estocava e quando não tinha mais o que fazer, queimava o café. Ele vai manter essa política de compra de excedentes e queima do estoque até 1933. O sonho do Vargas sempre foi tornar o país um país industrializado, só que isso de fato acontece somente após o governo do Juscelino Kubitschek. E aí a gente entende que a partir de 1930 o mundo vivia uma situação muito estável, pois na Europa grupos políticos autoritários entravam no poder e isso se refletiu aqui no Brasil. O radicalismo político no Brasil se deu por dois grupos políticos, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A AIB, formado pela elite, pelos ricos, defendia um governo forte, autoritário, centralizador, anticomunista. O comunismo pregava o fim da desigualdade de classes. O comunismo pregava principalmente a ideia da reforma agrária aqui no Brasil, e isso assustava a elite. Tirar os privilégios da elite para igualar a uma classe que nunca foi prestigiada no nosso país era algo muito temido por esses grandes proprietários de terra. Por isso o comunismo se torna uma grande ameaça. E o outro grupo, a ANL, era formado por pessoas ligadas ao movimento comunista. Pregavam a difusão de um governo popular. E lá em 1937, uma tentativa de golpe comunista, com a liderança da ANL, tentou tirar o Vargas do poder, onde Vargas utilizou o exército para barrar essa tentativa e publicou um documento, um suposto documento de uma ameaça comunista no país, que ficou conhecida como Plano Cohen. Esse discurso do Vargas anticomunista serviu como pretexto para que em 1937 ele implantasse o chamado Estado Novo. O Estado Novo se configura como a ditadura do governo Vargas. É o momento onde acontecem prisões, assassinatos, torturas, exílios. É a face autoritária do governo, que vai durar de 1937 até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. O Vargas, mesmo sendo um político autoritário, ao mesmo tempo conseguiu se aproximar do povo, com o chamado trabalhismo, uma série de medidas favoráveis aos trabalhadores urbanos, né? E a partir daí, em 1943, ele consolida as leis trabalhistas com o famoso documento da CLT. Ele fica, nesse momento, então, conhecido como o pai dos pobres, porque ele entrega a consolidação das leis trabalhistas. E também conhecido como a mãe dos ricos, porque ele proíbe a organização de sindicatos e greves no contexto dos operários, favorecendo a classe patronal. Então, essa primeira passagem do Vargas tem esse viés popular e, ao mesmo tempo, autoritário. Ele vai entrar através de um golpe em 1930, vai acontecer a Revolução Constitucionalista em 1932, quando São Paulo tenta ganhar novamente o poder através de um golpe e o Vargas utiliza o exército para barrar e frustrar essa tentativa. Ele vai convocar uma Assembleia Constituinte, e vai promulgar a Constituição de 1934, mas diante da ameaça comunista, ele vai fazer com que o governo se feche e se torne autoritário em 1937, com o Estado Novo, o período autoritário do governo Vargas. A Era Vargas, 1930 até 1945.